Queridos amigos, primeiramente, muito obrigado à Dental Press pela essa possibilidade de compartilhar um pouco do nosso trabalho, do nosso conhecimento em prol de uma ação beneficente extremamente importante para esse momento do nosso país. Infelizmente, a situação que se encontram os nossos colegas do Rio Grande do Sul é uma região que eu tenho um carinho enorme, e principalmente pelo seu povo. Queria deixar aqui um grande abraço e espero que essa ação da Dental Press reverbere por toda a nossa ortodontia e que a gente consiga aí amenizar um pouco o sofrimento de tanta gente bacana que existe nesse estado. Um grande abraço para vocês e a Dental Press, meus parabéns e muito obrigado por essa oportunidade. O meu trabalho hoje é discutir um pouco do que nós chamamos de a interação entre o marketing numa avaliação científica. Será que o marketing que nós estamos trabalhando hoje, ele é respaldado em ciência? Obviamente que seria ingenuidade da nossa parte achar que toda a ação de venda, de promoção de venda, de valorização de um produto, que nós chamamos de marketing, ele esteja relacionado à ciência. Obviamente que marketing não está exclusivamente relacionado à venda, mas a gente sabe que primariamente sim. E como é que fica o clínico diante dessa situação de conversa entre essas duas ações, ação de ciência e marketing? Recentemente, nós tivemos uma propaganda que chocou muito a ortodontia mundial. Vamos ver essa propaganda antes de eu continuar. My kid's palate needs to be expanded, but I don't want to traumatize him with this metal screw. Now there's a better way. The Invisalign Palatal Expander is less painful with no metal, no screw. A propaganda está em inglês, mas ela denota que há um trauma tão grande numa criança que usa um expansor que justifica-se, então, a gente mudar por um outro aparelho. Veja, eu não estou falando aqui de eficiência ou eficácia do aparelho, estou falando de impacto do aparelho na qualidade de vida da criança. Seria isso uma verdade? Porque isso me relembrou de uma época em que o professor Almar, por exemplo, quando ia fazer expansão rápida em criança, no final dos anos 80, quem estava na plateia assistiu horrorizado aquilo, achando que a criança não suportaria tanta pressão e tanta dor. Seria isso verdade sob uma perspectiva científica ou é uma impressão? É claro que todo aparelho inicialmente incomoda a criança, é óbvio isso, nós sabemos, uma simples contenção pode incomodar um indivíduo, mas seria esse um impacto realmente significativo a ponto de fazer com que piore a qualidade de vida da criança? Se nós acharmos que isso não é verdadeiro, né, se nós encontrarmos que isso não é verdadeiro, a premonição, a presunção da publicidade, ela é uma falácia, ou seja, ela está baseada em fatos falsos. E nós estamos aceitando isso como verdade. Vamos ver o que nos diz a ciência sobre essa questão. Eu vou colocar aqui para vocês um trabalho que foi desenvolvido pelo nosso querido amigo Matheus Piton e toda a equipe, né, que trabalhou nesse projeto incrível, em que eles avaliaram o impacto da expansão na qualidade de vida. Veja o que eles encontraram. Durante a expansão, tem uma piora que é temporária na qualidade de vida, medido por um índice de avaliação de qualidade de vida, do impacto da qualidade de vida na saúde bucal, de 17%. Mas ao final da expansão, a melhora na qualidade de vida é de 72%. Então está comprovado aqui que é claro que uma criança que submete à expansão, ela tem algum dano à sua qualidade de vida, mas está claro e muito mais claro de que o benefício é muito maior e nós vamos entender os porquês. Claro que a gente deve entender que nem todo remédio, não todo bom remédio é um remédio de gosto bom. Nós temos diversas situações na nossa vida, principalmente nós que somos pais, que nós fomos obrigados a uma medicação com gosto ruim, a uma injeção, a uma vacina, mas cujo objetivo, a médio e a longo prazo, ele é válido, né? A gente sabe que a gente vai ter um benefício muito grande. Então, não estou falando nem nessa perspectiva, mas vamos ver quais são as perspectivas de um paciente que é submetido à expansão rápida, quais são os seus ganhos.
Bem, as evidências estão relacionadas. Primeiro, esse é um dos aparelhos mais antigos que nós temos. Ele data de 1860, tem mais de 150 anos. Ele caiu por um esquecimento durante algum tempo, né? Foi proposto por um ortodontista chamado Engel, e ele foi ressuscitado, digamos assim, durante a década de 60 pelo Haas. É aí, durante essa década, que começam a ter as evidências científicas sobre esse dispositivo. Observe aqui, por exemplo, que nós tivemos uma planificação, poucos interesses científicos em relação a isso, mas explode a partir dos anos 90 os estudos, ainda dos anos 80, os estudos sobre expansão rápida de maxila. Atualmente são mais de 2.000 trabalhos publicados sobre expansão. Desses trabalhos, 5%, dos 2.000, 108 aproximadamente, são revisões sistemáticas. Ou seja, esse é um procedimento extremamente pesquisado dentro da ciência ortodôntica. Nós sabemos, por exemplo, que a expansão rápida de maxila em crianças, ela diminui a resistência da entrada do ar pelo nariz e, consequentemente, melhora o fluxo aéreo nasal, o padrão respiratório. Existem evidências consistentes acerca disso. Também sabemos que a expansão ela pode facilitar a erupção de caninos superiores impactados, seja pela palatina e seja pela vestibular. Não, ela cria espaço para a erupção desses dentes, que nós sabemos é um grave problema dentro da ortodontia. Além disso, o redirecionamento, a recolocação da maxila e principalmente da mandíbula em relação à base óssea superior, ela acomoda melhor os côndilos dentro da articulação e favorece, né, a relação côndilo-fossa. Também um outro estudo publicado por brasileiros mostrou que em crianças com perda auditiva, a expansão rápida de maxila tem efeito positivo, pode melhorar a audição nessas crianças. Outro aspecto importante, né, embora a evidência seja fraca, a gente não pode confiar muito nela, nós estamos desenvolvendo um trabalho, um estudo clínico sobre isso, a expansão de palato pode ser considerada uma opção de tratamento para enurese noturna, né, crianças que tenham o hábito contínuo durante a noite de fazer xixi na cama. Então, existem suspeitas de um benefício em relação a esse produto. Vejam, existem alguns tipos de marketing. Quando a gente está falando de marketing de promoção de venda, cujo interesse é exclusivamente financeiro de uma companhia, isso é um tipo de marketing. Se eu, por exemplo, promover uma forma de tratamento, vamos ver, por exemplo, esse caso de uma menina em dentição mista, em que ela tinha uma mordida aberta anterior e algum tempo depois essa mordida está fechada. Eu poderia dizer para vocês que essa paciente foi tratada com uma grade palatina. Qual é a publicidade que vocês já viram sobre grade palatina? Não existe, porque grade palatina é um aparelho que nós fazemos no nosso consultório, no nosso laboratório, através de um técnico, né? Não existe uma empresa que venda a grade palatina. Deve até existir, mas não há um marketing, porque é algo que nós mesmos construímos. Então, não há interesse de muita divulgação disso, exceto dos professores, dos pesquisadores que são adeptos a esse tratamento e resolvem, então, divulgá-lo. Esse é o marketing desse tipo de conceito. Agora, na verdade, esse caso, ele sofreu uma autocorreção. Essa menina tinha uma mordida aberta por hábito de sucção e ela interrompeu o hábito de sucção. Então, ao interromper o hábito de sucção, vejam que a mordida fechou. Isso não é tão comum na dentição mista, mas é muito comum na dentição decídua. Existe uma revisão sistemática que mostra isso. Crianças na dentição decídua que abandonam o hábito de sucção, a probabilidade de fechar a mordida vai aí em torno de 90%. Qual é o marketing por trás disso? Nenhum, porque isso é a história natural da doença, que nós, como profissionais da saúde, precisamos entender. Toda a gripe, ela vai ser curada, né? É claro, se ela não matar o paciente, ela vai ser curada, independentemente da forma de tratamento. Mas em relação à ortodontia, o que existe de marketing sobre a doença? O marketing sobre a doença ele é praticamente uma exceção, como a gente vai ver. Mas quando a gente leva para o campo da venda, né, de produtos, do ganho financeiro, da compensação financeira, a coisa é bem diferente. Nós temos muito interesse em promover produtos, em vender produtos, porque isso gera recurso financeiro, gera ganho, né? Em todo aspecto, isso não é só da indústria, nós profissionais também. E o que existe na ciência em relação a isso?
Vejo que quando eu digito marketing ortodontia, nós estamos vivendo uma escalada muito grande, né? Um crescimento exponencial de pesquisas. Eu não estou falando de ações, tá? Estou falando de pesquisa, trabalhos publicados que relacionam o marketing com a ortodontia, como é que ele se comporta, né? Um desses trabalhos que avaliam essa relação do marketing com a ortodontia esse trabalho avaliou, foi publicado no Engel esse ano ainda, ele avaliou a qualidade e a acurácia de informações contidas em websites, em sites de produtos, né? E o que esses pesquisadores avaliaram? Eles avaliaram 21 sites que foram avaliados através de dois mecanismos de avaliação, né, da sua credibilidade, da sua acurácia. Um é o Discern, muito utilizado em pesquisa científica, e outro é um índice que é utilizado, que foi descrito no JAMA, na verdade se chama índice JAMA, né, que é o jornal da Associação Médica Americana. E o que eles encontraram? Pasme, né? Do que está descrito no site das empresas sobre os seus produtos, a grande maioria é falso, ou são fatos que, sabe, não tem como você provar. Por exemplo, eu não tenho como provar nesse momento que o expansor de uma determinada companhia, de uma expansor dos alinhadores, da companhia que produz os alinhadores, ele é pior ou melhor em termos de impacto na qualidade de vida do que a expansão rápida já consagrada. Então, isso é um fato que não tem comprovação. Mas vejam que entre isso e isso tem algumas informações que são falsas ou que são pequenas verdades no meio de tantas fatos que não são verdadeiros, né? Tem os fatos selecionados e ainda aqueles que são objetivamente verdadeiros. Vejam que existe verdade nos sites, mas essas verdades são uma minoria. Então a gente tem que ter cuidado com isso, principalmente os colegas que adquirem ou assumem uma forma de tratamento baseado lendo o site do indivíduo, né, da empresa. Então, isso é uma falácia. O que está no site dos produtos não deve ser levado como verdade, porque a chance de você encontrar uma não verdade é muito maior do que ter um fato verdadeiro. Quando a gente vai avaliar, por exemplo, outros aspectos, imagina como é que o marketing trabalha. O marketing pensa da seguinte forma: gente, o que está incomodando essa galera aí da ortodontia? Né? O que incomoda? O que nos incomoda é o que incomoda o paciente. E aí, o que o nosso paciente mais reclama? O que a gente mais ouve de reclamação? Pensem com vocês agora. Qual é o maior problema descrito na ortodontia? A pergunta mais ouvida é: doutor, quando é que eu vou tirar esse aparelho? Ou seja, está relacionado ao tempo de tratamento. Então, o tempo de tratamento é o que mais nos incomoda, porque mais incomoda nossos pacientes. Essa foi a resposta dada por 158 ortodontistas no American Journal of Instagram. Então, foi feito no Instagram, não leve muito a sério isso, mas a gente sabe que é muito provável que isso seja uma verdade. Bem, quando autores, agora a ciência, né, como o Fleming, que está aqui falando com a gente nesse evento, um ortodontista maravilhoso, nunca ouvi no Brasil, então hashtag fica a dica aqui, vamos trazer esse cara para o Brasil, eu vou falar dele várias vezes hoje. O professor Fleming, ele orientou um trabalho em que ele avaliou a natureza e a acurácia de posts no Instagram em relação a produtos, como produtos de marketing, né? O marketing desses produtos. E veja o que eles encontraram. Eles avaliaram o Carrier, o Damon Braces, a Invisalign, a Celedent, que é um vibrador, o Propel, que produz micro-osteoperfuração, e o MyoBrace. Esse aqui nós não vamos comentar porque ele tem pouca entrada no Brasil, teve pouca entrada. Se a gente for examinar esses produtos, vejam que o que é que eles dizem nos seus posts. A maioria deles descreve, né, que o seu produto reduz o tempo de tratamento. Claro que isso é um chamativo muito grande, porque a ortodontia está interessada em produtos. De vez em quando aparece uma nova cura, né? Uma nova forma de reduzir tempo de tratamento. E na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, ou a gente tem dúvida se realmente funciona, ou a gente prova que não funciona. Mas vamos ver o que ele descreve em relação a isso. Ele examinou o que o marketing no post diz do Instagram e o que é a verdade baseado num conhecimento científico. O Carrier é um dos melhores até, né?
tem 1,7% de verdade, objetivamente falando, e 41% de alguma verdade, digamos assim. É o mesmo método de avaliação do estudo anterior, né? Eles examinaram 58 posts no Instagram sobre o Carrier. Então vejam que, na verdade, a grande maioria ou não é verdade, ou são fatos que a gente tem dúvida se realmente acontece. É um aparelho que eu uso muito pouco no consultório, mas é um aparelho que tem seus benefícios. Nós não temos nenhum estudo que avalie se o Carrier trata uma classe 2, ele é um aparelho que serve de apoio com elástico para a gente relacionar melhor maxila e mandíbula. Nós não temos nenhum estudo definindo se classe 2 é tratada mais eficientemente com o Carrier do que não. Mas o que é descrito? Isso aí eu tirei do blog do professor Kevin O'Brien, né? Nós corrigimos, o que a empresa diz? Nós corrigimos os problemas sagitais em 3 meses e completamos todo o tratamento entre 6 a 9 meses. Gente, nós seríamos muito infantis se a gente acreditasse que isso de fato ocorreria, tá? Porque depende de crescimento, depende de movimento, né? O movimento depende de resposta biológica. Então, é muito apelo em relação a essa circunstância. É difícil, não estou dizendo que seja impossível, em um caso ou outro, talvez até seja, mas se a gente pegar 30 casos, 40 casos, certamente não será, né? E o que a gente tem de evidência científica sobre o aparelho? Não vou falar especificamente nele sobre tempo de tratamento. O que a gente tem é que o tratamento com esse aparelho, de uma revisão sistemática publicada em 2021, não produz efeito esqueletal, que é outro clamor do aparelho, né? Realmente você mexe com as bases apicais, como a gente mexe com outros aparelhos ortopédicos. O produto, o resultado desse aparelho é essencialmente movimento dental-alveolar. Reduz, ele é eficiente na correção da maloclusão? Sim, mas é às custas de movimento de dente. Não existe evidência sobre tempo de tratamento. Então, isso aí entra como não sendo um fato, né? Vejam que está havendo um crescimento do interesse da ciência ortodôntica, embora existam poucos artigos sobre esse aparelho. Isso aqui, lógico, é um levantamento muito superficial, muito rápido, mas está havendo um aumento do interesse em a gente pesquisar esse tipo de aparelho. Então, fica a dica aqui, alguém que está buscando uma forma, uma tese, uma dissertação, avaliar o impacto desse aparelho no tempo de tratamento. Quando a gente vai examinar outro tópico, né, que são os bractes autoligados, e sinônimo de bracte autoligado, ou referência, virou o Damon, né, que é um bracte autoligado passivo, vejam que aqui a maioria dos clamores do que é descrito, do que é publicizado nas publicações no Instagram, são falsas, né? Ou não são fatos, ou tem um efeito mínimo, ou seja, na verdade aqui a gente está muito mais para negar qualquer benefício desse aparelho, qualquer não, mas principalmente o impacto dele em relação ao tempo de tratamento. A gente sabe que existem, verdade não apareceu nada, né? 0% de verdade objetiva, mas talvez um tempo de cadeira menor deva ser considerado também, né? E aí, quando a gente vai olhar, existem revisões sistemáticas. Essa aqui foi publicada, gente, em 2020. Observe aqui o gráfico, né? Esse gráfico, muita gente tem dificuldade de entender, a gente não gosta muito de gráfico, mas ele é muito simples. Isso aqui são 4 estudos, são estudos clínicos randomizados. A melhor evidência que a gente pode ter sobre uma determinada dúvida. Nenhum dos estudos encontrados individualmente, todos tocam a barra do zero. A zero significa 2 menos 2, 0. Não tem um benefício de um aparelho em relação a outro. Eles comparam aparelhos autoligados com aparelhos convencionais. E, na média, esse losango aí, esse diamante, como ele é chamado, numa revisão sistemática, ele significa o zero, a síntese dos resultados. E observe que, matematicamente, não existe benefício de um aparelho em relação ao outro. Bem, isso pode ser uma boa notícia para quem gosta do aparelho convencional, mas também é para o aparelho autoligado. Se você gosta do aparelho, se você se sente mais confortável trabalhando com ele, continua, porque parece que ele não produz risco em relação ao tempo de tratamento do seu paciente. Ótimo que seja assim, né? O ruim é quando a nova proposta ela acaba levando o paciente ao maior risco, maior tempo de tratamento.
Então, gente, vejam que, em consequência disso, esses trabalhos, esses estudos randomizados foram publicados ainda na década passada, no início da década passada. Vejam que o interesse da ciência por bractes autoligados está caindo, como está caindo também o interesse do clínico, porque ele já sabe, ele já aprendeu que o motivo não é aquela premissa de que também o bract produzia um tratamento mais rápido, caiu, na verdade, numa falácia, numa falsa premissa. Então, não existe motivo para isso. Pode existir para outros aspectos, mas para esse especificamente, não há motivo para você usar bract autoligado. Bem, quando a gente vai para um outro aparelho, agora mais atual, que são os alinhadores, né? E aqui especificamente eles analisaram os alinhadores de uma única empresa. Vejam ó, que 25% dos fatos colocados no Instagram são falsos, né? Objetivamente, existe alguns fatos verdadeiros e existem alguns fatos selecionados que podem ser verdade. Muito até, né? De todos os produtos testados pela essa pesquisa, esse é o mais evidente, 65%, né? E uma das premissas que é colocada diz respeito ao tempo de tratamento, né? Vários de vocês cresceram ouvindo isso, né? Estão ouvindo isso há algum tempo. O próprio site da empresa, ainda hoje, se é atual, né? Diz que Invisa é mais rápido, ou seja, que o tratamento ortodôntico com alinhadores, Invisalign, é mais rápido que o tratamento ortodôntico convencional. Será verdade? Quando a gente examina a evidência sobre isso, esse aqui é um estudo publicado, é uma revisão sistemática, também publicada pelo grupo do professor Carlos Floresmi. Eles demonstraram que alinhadores feitos com os novos materiais, tá? Porque também acontece isso, né? Quando se descobre que não funciona bem, muda-se, a indústria muda o material e diz assim, ah, mas não é o novo material. Então agora são materiais mais recentes, tá? Eles tiveram esse cuidado de selecionar somente artigos compilados em relação a isso. O que eles colocam? Que os alinhadores, sim, têm um efeito de corrigir uma maloclusão, mas esse efeito vai ser semelhante a um aparelho fixo, convencional, se a maloclusão for de leve a moderada. Se a maloclusão for uma maloclusão grave, essa outra revisão sistemática atesta que eles são piores. E a gente entende isso muito razoavelmente, é um aparelho móvel. Na medida que ele tem que ficar mais tempo usando esse aparelho, porque a maloclusão é mais grave, alguns pacientes desistem do tratamento, né? Então, essa revisão publicada recentemente no European Journal mostra exatamente isso, que pode estar associado até a resultados piores do que o aparelho fixo. Isso é o que nós temos de evidência científica sobre tratamento, a eficiência dos alinhadores em relação aos diferentes tipos de maloclusão. Quem quiser ler uma compilação, aproveitando o ensejo, sobre bractes ortodônticos e alinhadores, ou seja, na verdade sobre alinhadores, nós escrevemos um artigo, Alinhadores Ortodônticos, entre a paixão e a ciência, ou seja, o que existe de científico e o que existe de perspectiva. Está publicado na Dental Press, que é a nossa revista de ortodontia, né? E aí, então, vocês podem lê-la ou através do Dental Go, ou através da coleção Cielo, e ler todo, nós elencamos 10 pontos. Vamos estar falando sobre isso no congresso da SPO, no dia 4 de outubro, meu amigo Henrique Vilela e meu amigo Fábio Guedes estaremos discutindo essa celeuma, né, que não deveria ser uma celeuma de bractes e alinhadores. Convido vocês a estarem lá. Bem, um outro aparelho que também no Brasil não pegou muito são os vibradores. São aparelhos que produzem microvibrações e isso, segundo a empresa, produziria um tempo de tratamento menor. Vejam que aqui é o maior clamor da empresa, né? A redução do tempo de tratamento. Vejam que 88% do que está descrito no Instagram é falso. Mas, Davi, como é que você sabe que é falso? É a sua opinião? Não, é baseado em conhecimento científico. Não sou eu que estou dizendo isso, são os autores, né? Qual é esse conhecimento? É do próprio autor. Aqui está de novo o Fleming, já é a segunda vez que ele aparece, além da apresentação dele. Ele compilou 11 artigos sobre esse tema, e não havia evidência
de que o grupo que sofreu a intervenção, ou seja, o grupo que usou os vibradores, e em relação ao controle, que isso tivesse um efeito sobre o tempo de tratamento. Então, gente, é uma falácia por enquanto, né? Aí o que a indústria faz? Muda o mecanismo de vibração, muda a frequência dessa vibração e propõe então um novo método. E lá vai a ciência correr atrás para provar o que acontece com esse novo método. É a nossa obrigação, mas assim fica muito fácil essa brincadeira, né? Um faz e o outro tem que provar que o que um que fez não é verdade, não é uma verdade. Bem, quando a gente vai olhar a ciência, a gente começa a perceber, vejam que no PubMed, o interesse da ciência sobre essas forças vibracionais, ela começa a reduzir, ou seja, a comunidade já sabe que isso não é verdadeiro, né? Então, nós vamos submeter o paciente que está querendo um tratamento mais rápido para algo que não é por aí, né? Existem outras formas de você encurtar tempo de tratamento, mas raramente está associado a algum produto, é o que nós vemos baseado em um suporte científico. Por fim, né, o último, eu não vou falar sobre o MyoBrace por causa do meu tempo, nós temos o Propel. O que é o Propel? O Propel é um dispositivo que ele produz microósseos perfurações e esse procedimento levaria também uma aceleração do tratamento. Está aqui, ó, o primeiro clamor é duração do tratamento. Esse ganhou de todos, 97,6% de informações falsas, né? É o que a gente tem nesse estudo. Quando a gente vai, então, aproveitando o Propel, vamos aproveitar, mas será que melhoraria a nossa acurácia? Se a gente perguntasse para o ChatGPT, né, que está na moda, a inteligência artificial, eu fiz isso. Eu tenho a assinatura do ChatGPT 4, que é o novo ChatGPT, e eu perguntei, o Propel acelera o movimento ortodôntico? Quais são as bases científicas para isso? Né? Ele diz que o Propel é uma tecnologia que produz microósteoperfuração, é utilizada para aumentar a remodelação óssea local, e que ele pode acelerar a remodelação em até 62%, potencialmente reduzindo o tempo de tratamento ortodôntico. Maravilha, né? E vejam, o ChatGPT, não é a propaganda da empresa. Aí eu pergunto, mas qual é a referência do estudo? Né? A referência que ele diz é um estudo que foi publicado na revista de maior fator de impacto da ortodontia no mundo, a Progress em Ortodônticos, onde trabalhamos eu, a professora Daniela, o professor Nanda é o editor, né? O próprio Fleming é editor associado também, e ele descreve, então, que esse artigo foi publicado na Progress. E aí, então, por curiosidade, eu pergunto, quem são os autores? Os autores são Cibele Santos, Paulo Mecenas, Mônica Aragon e Davi Normando. Davi Normando? Eu conheço esse camarada. Mas eu não disse isso não no estudo. No estudo não está descrito isso. Vamos olhar o estudo? Quando a gente vai examinar o estudo, é uma revisão sistemática com meta-análise, que a gente identificou 12 trabalhos, né? E compilamos esses trabalhos. Vejam que existem, desculpa a imagem aqui, está atrapalhando, mas vejam que nós temos 4, 6 estudos que puderam ser incluídos. E o losango está tocando no zero, né? Aqui a gente observa que o efeito passa pelo zero. Então, significa que a gente não pode, a nossa conclusão foi, embora a evidência seja pequena, né, nós não podemos concluir que a microósteoperfuração feita com Propel, ela tem um efeito significativo no padrão de movimento dentário, ou seja, na quantidade de movimento. Então, gente, o ChatGPT se enganou, e existem formas de você avaliar isso, já está saindo estudos, esse aqui saiu em 2024, que comparou inteligências artificiais da Microsoft, o Bing, do Google e o próprio ChatGPT, que é de uma empresa chamada OpenAI, tanto o GPT-3,5 quanto o GPT-4, e o que é que os autores concluíram? Né? Essas ferramentas não podem servir como substituto de um ortodontista, do pensamento crítico essencial de um ortodontista, e a sua compreensão sobre o assunto de forma completa, né? O conhecimento completo sobre esse assunto. Então, uma ferramenta, o Bing, foi até melhor que as demais, mas ainda não é a inteligência artificial que vai nos dar as informações para a gente ter um acesso mais rápido ao conhecimento. Então, meus amigos, eu fico
aqui agradecendo enormemente a esse carinho, essa possibilidade. Vejam, eu moro às margens do Rio Guamá. O pessoal, nossos amigos de Porto Alegre, que é a capital do nosso querido estado do Rio Grande do Sul, mora às margens do Guaíba, né? Guaguá, que tem a ver com água. Eu espero do fundo do coração que nesse dia que representa o Corpus Christi, que, né, representa a ressurreição de Cristo e a sua última ceia, em que ele compartilha o pão e o vinho com a mesa dos seus apóstolos, inclusive aqueles que vão traí-lo, né? Eu espero que essa ação de hoje encurte essa distância entre esse imenso país, esse país tão grande, que tem acolhido de forma tão verdadeira e tão carinhosa as lástimas, as dificuldades que estão passando os nossos amigos no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, muito obrigado a Dental Press por esse convite maravilhoso, com imenso prazer. Não há recompensação financeira que pague isso, é um exercício de cidadania, um exercício de solidariedade, e que a paz de Cristo esteja com vocês, e que o dia de hoje possa servir para que a gente reflita sobre a ressurreição de Cristo e também sobre a ressurreição de um Estado, que pelo seu povo, eu tenho certeza, vai ressurgir muito mais forte, ajudando o nosso Brasil na conquista do que a gente tem de melhor, né? Nós temos excelentes ortodontistas no Rio Grande do Sul e eu tenho certeza que esse estado vai ressurgir muito mais forte, muito mais vibrante para ajudar esse país. Obrigado a vocês e tenham boa continuação do nosso evento.